sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Que bênção, irmãos. A presença do Espírito Santo já é real aqui, amém? E eu creio que é só o começo daquilo que o Senhor tem para fazer esses dias. Eu amo a conferência do Espírito Santo. Há uma atmosfera diferente nesse lugar. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 14. Amém? Todos encontraram? Marcos capítulo 9, versículo 14. Tem alguém que ainda está procurando? Não? Amém. E eu peço que vocês fiquem com a Bíblia de vocês aberta, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens da multidão respondeu: Mestre, eu lhe trouxe meu filho, que está possuído por um espírito imundo que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito impuro. Pode deixar aceso, irmão. Me ajuda aqui, essa amarelinha. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito imundo, mas eles não conseguiram. Jesus lhe disse: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam um menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. Se puder, perguntou Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu: eu creio, mas ajude-me a superar minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito que impede este menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão. Ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar. E ele ficou em pé. Depois, quando Jesus estava em casa com os seus discípulos, eles perguntaram: por que não conseguimos expulsar aquele espírito imundo? Jesus respondeu: essa espécie só sai com oração. Amém? Essa mesma passagem, ela está lá em Mateus capítulo 17 de uma forma mais resumida. Mas tem uma pequena diferença. Quando Jesus está na casa com os discípulos e os discípulos perguntam: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio, esse espírito? Jesus diz: porque a sua fé foi pouca. Antes dele dizer que aquele espírito, que aquele demônio só saía com jejum e oração, ele diz que é porque a fé dos discípulos era pequena, era pouca.
E para a gente vir para uma conferência como essa, para a gente receber tudo que o Espírito Santo de Deus preparou para cada um de nós precisamos crer. Nós precisamos ter fé. Que tudo aquilo que nós vamos ouvir aqui esses dias, que tudo aquilo que o Espírito Santo vai operar é real e nós vamos receber do céu. Amém? E essa passagem, ela começa a ser contada, né, após a transfiguração, que é o momento onde Jesus vai com Pedro, Tiago e João, né, se separa ali com eles e há ali a transfiguração de Jesus, né, o corpo de Jesus é transformado e ele passa um tempo ali com os 3 discípulos. E aí os 9 discípulos estão lá, em outro momento. E a Bíblia diz que Jesus, mais Pedro, Tiago e João vão até os outros discípulos, que eram 9. E a Bíblia diz que Jesus chega e diz que tinha uma grande multidão e havia uns mestres da lei ali, só que havia uma confusão ali naquele lugar. E aí Jesus percebe que há uma confusão naquele lugar e pergunta: por que é que vocês estão discutindo? Porque naturalmente não era para os discípulos estarem discutindo ali com os mestres, com os fariseus. Mas os fariseus estavam discutindo com os discípulos porque anteriormente aqueles discípulos tinham tentado expulsar o espírito imundo de um menino e eles não tinham conseguido. E o interessante é que se você for ler comecinho de Marcos, lá no capítulo 6, a Bíblia vai dizer que os discípulos receberam autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. E a Bíblia diz que eles saíram realizando milagres porque eles receberam autoridade. Porém, numa outra ocasião, logo após, esses discípulos estão numa dificuldade. Porque havia um menino ali, que ele estava sendo atormentado por um espírito que deixava ele surdo e mudo. E ninguém conseguia expulsar o demônio desse menino. E o interessante é que quando Jesus chega, a multidão ela fica admirada. E a multidão, quando ela vê Jesus, ela corre para cumprimentar Jesus. E a gente já imagina o quê? A multidão vê e diz: não, Jesus chegou, Jesus vai resolver. Já que os discípulos não conseguiram resolver, Jesus vai resolver. E aí ele está ali, aí ele pergunta sobre o que vocês discutem. E aí um dos homens chega, né? Você não vê os discípulos aqui se justificando, não. Você vê que antes, quando ele pergunta por que é que vocês estão discutindo, aí de repente chega um homem no meio da multidão e diz: mestre, eu lhe trouxe o meu filho, que está possuído por um espírito impuro, que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão, ele espuma pela boca, ele range os dentes e ele fica rígido. E a gente vê uma coisa interessante aqui, né? Porque é um menino. E a gente vê que se de fato houver uma brecha, né? Crianças, elas podem ficar possessas. Porque não era só uma influência maligna, não. A Bíblia diz que o espírito se apoderava daquela criança. E a gente só fica suscetível, digamos assim, a essas possessões, a essas questões, quando a gente dá brecha, quando a gente deixa que o diabo haja na nossa vida. E o filho daquele homem estava sofrendo ali por vários anos, porque estava possuído por um demônio. Ou seja, um demônio vinha, se apoderava dele, e a Bíblia diz que ele tinha convulsões. E o interessante é que ele diz que o espírito não deixava ele falar. Aí a gente já vê aqui uma categoria, né? Que era um espírito que prendia as cordas vocais daquele menino. E aí a Bíblia diz que quando esse homem ele começa a falar para Jesus, ele diz: eu pedi aos teus discípulos que expulsasse o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Mas por que esses discípulos não conseguiram? Porque eles não tinham fé suficiente nesse momento para expulsar esse demônio. E por que eu estou dizendo isso? Porque a própria Bíblia diz, Jesus disse isso para eles: vocês não têm fé suficiente.
E às vezes, irmãos, isso acontece na nossa vida. Às vezes a gente não tem fé suficiente. A gente não crê o suficiente para ver uma situação mudar da água para o vinho. Às vezes a gente não crê suficiente para entender que nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, que pode operar o impossível, irmãos. Às vezes a gente não tem fé suficiente para crer que Jesus, se Ele quiser, Ele ressuscita um morto. Que se Jesus quiser, Ele cura câncer. Ele cura aquelas doenças que a medicina diz que não tem jeito, que não tem cura, que é paliativo. Mas Jesus, Ele pode fazer, porque Ele é o mesmo. A Bíblia diz que de eternidade a eternidade Ele é o mesmo. Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é o alfa e o ômega. Não há nada fora dEle. Então todo o poder, majestade e domínio pertence a Ele. Então não há nada que o Senhor não possa fazer. E aqueles discípulos caminhando com Jesus todo dia, simplesmente naquele momento, por algum motivo, não teve fé suficiente para que aquele menino fosse completamente liberto. E a vida daquele menino, a vida daquele pai e de toda a família fosse transformada. E aí é interessante é que a Bíblia, ela tem os detalhes nas entrelinhas. Por isso que a Bíblia, ela é totalmente espiritual, irmão. Tem gente que diz assim: eu leio e não entendo nada. Irmão, experimente orar antes de você ler. Peça discernimento a Deus, direcionamento a Deus. Porque a Bíblia, ela é totalmente espiritual. E o Senhor fala o tempo todo. Ah, mas como é que Deus fala lá em Números, por exemplo? Irmãos, se você estiver conectado, Deus vai falar alguma coisa com você através de Números. Deus fala. E aí eles não tinham fé suficiente. E aí olha o que Jesus diz para eles: geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu terei de suportá-los? Jesus já estava ali preparando os discípulos para que eles pudessem passar adiante aquilo que ele estava ensinando. Mas aí ele olha e vê aquela situação onde os discípulos que anteriormente estavam ali expulsando demônios, curando pessoas, e já estavam em um outro momento que eles não tinham fé, que eles não estavam expulsando mais. E aí Jesus diz: geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? É como se Jesus dissesse assim: vai dar tempo eu ensinar esse povo de coração desse jeito a fazer o que tem que ser feito quando eu morrer e ressuscitar? Mas aí ele diz: tragam um menino. Jesus diz: eu vou resolver, tragam ele aí. E aí a Bíblia diz que eles trouxeram. Só que aí, quando o espírito imundo viu Jesus, ele causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu no chão. E sabe o que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Que às vezes a gente está numa situação bem difícil, ou a gente está numa situação que a gente precisa exercer a fé. E aí quando a gente está querendo exercer aquela fé de que as coisas vão mudar, de que a história vai mudar, algo vai ser transformado, Jesus vai fazer algo, aí vem uma luta, vem uma outra situação. Aí a gente fica derrubado, acabado, dizendo: agora que eu pensei que Jesus ia agir, acontece outra coisa. Sabe aquela, eu não sei se você já passou por isso, eu já várias vezes, né? Que você pensa assim que não dá tempo nem você se levantar, já vem outra. Você está aqui, aí você passa por uma luta, aí de repente você olha de novo. Eu já disse assim: Jesus, deixa eu pelo menos me levantar, para eu poder continuar. Mas irmão, Jesus sabe de tudo. E Jesus está ali para segurar a sua mão. E Jesus está ali para lhe sustentar. Mesmo que você diga assim: eu não aguento mais. É uma luta atrás da outra. Será que alguém já passou por isso ou só eu? Pouquíssimas pessoas, né? Graças a Deus. Ai, irmãos,
mas o Senhor sabe o que Ele faz. E aí o interessante é que eu imagino o pai desse menino desesperado. Porque, irmãos, quem aqui já expulsou o demônio, ou já participou de alguma coisa assim, vê o sofrimento que é para a pessoa e vê o sofrimento que é para quem está ali ao redor. Vê o sofrimento da família, de uma obra de libertação, de você estar ali orando, tentando, e às vezes o demônio vai e volta, vai e volta, vai e volta, e você na peleja, e orando e buscando e tal. Não é fácil, irmãos. Qualquer prisão, Senhor, ministra isso ao meu coração. Tudo aquilo que nos aprisiona, não só aprisiona a nós, mas todos aqueles que estão ao nosso redor. Porque todos aqueles que estão ao nosso redor, se a gente está aprisionado em alguma área da nossa vida, vai prejudicar alguém. Vai prejudicar alguém perto de você, perto de mim. Por isso que o Senhor, Ele quer que nós sejamos curados, Ele quer que nós sejamos libertos, Ele quer que nós sejamos transformados. E eu imagino o desespero daquele homem, querendo que aquele filho, querendo uma solução para aquele filho. E aí quando ele olha e diz, Jesus vai resolver, o Espírito vê Jesus, aí faz com que o menino tenha uma convulsão. E aí o menino, a Bíblia diz aqui, né, que o menino cai no chão, se contorce e espuma pela boca. Talvez por um segundo o homem pensou assim, o pai do menino: não, eu acho que mais uma vez não vai dar jeito. Só que, irmãos, às vezes quando Jesus está prestes a nos dar uma grande vitória, às vezes vem uma grande batalha. Não é fácil, irmãos. Nós estamos numa luta. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele diz, eu venci o mundo. Então se Ele venceu o mundo, nós também venceremos com Ele. Nós vamos passar por provações, nós vamos passar por dificuldades, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E aí, aquele menino começa a espumar e Jesus pergunta: há quanto tempo isso acontece com ele? E ele diz, desde que ele era pequeno. Então você imagina, o que é que uma criança dessa fez para poder ter o Espírito se apoderar dele? Porque a gente pensa assim, né? Criança não tem pecado não, né? Mas a nossa natureza, ela já é pecadora, ela nasce pecador. Aí ele diz, há quanto tempo isso acontece? Desde que era pequeno. Muitas vezes o Espírito lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Então a gente já vê aqui um quadro onde que aquele menino, ele passava por situações talvez onde ele tinha muitas marcas. Se ele era jogado no fogo, então consequentemente ele tinha cicatriz. Porque eu só vivo me queimando, ó, cheio de mancha. E é só um trisquinho aqui. Eu fico cheio de mancha. Você imagina um menino que é jogado no fogo. Então ele tem cicatriz. Então ele diz, ele tenta várias vezes, esse espírito tenta várias vezes jogar o meu filho no fogo, jogar meu filho na água. Ou seja, a gente já vê um quadro aqui, digamos, suicida, né? Por causa do espírito imundo que tenta matar o menino. E aí ele diz, tenha misericórdia de nós e ajude-nos, se puder. Ah, irmãos, se eu fosse Jesus, eu estava muito indignada com um negócio desse. A pessoa pergunta, se puder, será que Jesus não pode fazer qualquer coisa, irmãos? E às vezes a gente está precisando de algo e a gente não pede, porque a gente acha que Deus não pode fazer. Irmãos, a gente não pede porque a gente se pergunta, na verdade, do mesmo jeito que esse homem, se puder. Na realidade, a gente pergunta isso, será que o Senhor pode fazer isso por mim? Porque a gente diz assim, Jesus pode fazer por mim. Mas por que a gente não pede? Porque muitas vezes a gente não pede. Aí ele diz, se puder, Jesus diz, se eu puder, Jesus pode todas as coisas, irmãos. Às vezes o grande empecilho para a gente receber a bênção é a nossa falta de fé. Porque a gente tem que crer que o Senhor, Ele pode fazer. Eu não sei se você tem alguma coisa na sua vida que você precise ter fé.
que você precisa romper, que você precisa ser curado ou que você precisa ser liberto. Mas eu sei de uma coisa, às vezes nós somos realmente muito incrédulos como esse homem. Jesus tinha 2 milagres para realizar aqui. O menino ser curado, ser liberto. Outro, aquele homem vencer a incredulidade. E o que é maravilhoso é que aquele homem, ele diz: eu creio, mas me ajude a superar a minha incredulidade. E às vezes a gente precisa pedir isso para o Senhor. Senhor, me ajuda a vencer, aumenta a minha fé, me ajuda a orar mais, me ajuda a crer, me ajuda a ler a Bíblia, me ajuda a prosseguir, me ajuda a levantar, me ajuda a ser curado, me ajuda a ser liberto, me ajuda a ter a minha vida completamente transformada. A gente não pede, irmãos. A gente sabe que Deus sabe, mas muitas vezes Ele quer que a gente vá até Ele e peça. E o interessante aqui é que quando o Senhor me deu essa palavra, né? Eu disse, meu Deus, eu vou falar sobre demônio na conferência do Espírito Santo. E o Senhor falou assim para mim, não, filha, você vai falar sobre incredulidade. Porque eu quero levar pessoas a crerem como elas nunca creram na vida delas. E aí o Senhor começou uma obra na minha vida, né? Assim, nessa área. Porque alguns já sabem, eu já contei algumas vezes no culto das mulheres. Mas eu vinha há algum tempo, né? Acho que já há alguns anos. Eu não contei anos não, mas eu vinha há alguns anos tentando engravidar. E eu não contava para ninguém, né? Eu e meu esposo, a gente não contava para ninguém. E aí as pessoas, elas começavam a perguntar, né? Quando é que vem o menino? Quando é que vai ter o bebê? Quando é isso? Quando é aquilo? E isso trazia uma tristeza muito grande para o nosso coração. Porque as pessoas, elas não sabiam que a gente estava tentando e a gente não conseguia. Eu fiz inúmeros testes de gravidez. Quase todo mês eu fazia um teste de gravidez. Eu comprava um para fazer e guardava um dentro da gaveta. Então, sempre eu tinha um. Até que eu parei de fazer e dizer para o Elivelto, porque bastava um ficar triste. Aí eu guardava o teste bem escondidinho na gaveta. E sempre que chegava o tempo, eu ia fazer o teste, dava negativo, eu não dizia nada. Passava. E muitas vezes eu chorei, irmãos. Muitas vezes eu me entristeci. Só que Deus havia me feito uma promessa em 2016. Eu estava no encontro com Deus, eu não era casada ainda. Eu e a Elivelta, a gente estava começando a orar, né, um pelo outro. Né? A gente orou, né, antes de se relacionar. E aí eu estava lá no encontro com Deus. E Deus falou para mim, né, através de uma irmã, que o Senhor me daria um filho, né, e esse menino seria sábio como Salomão e seria como uma flecha na mão do arqueiro. E aquilo para mim me maravilhou, mas eu tinha 20 e poucos anos e eu disse, tá bom, amém, né, glória a Deus. Aquilo eu chorei, né, senti muito de Deus. E o tempo passou, a gente casou, passaram-se 3 anos, a gente casou, e depois mais 3, a gente tentando. E só que no começo do meu casamento, o Senhor falou comigo novamente. O Senhor disse para mim, numa madrugada, que eu teria um filho e seria um menino. E o nome desse menino seria Benjamim. E passou. E sempre o Senhor ministrava isso ao meu coração. Ele ministrava, ele não usava ninguém para falar comigo. Então ninguém sabia que eu estava tentando, ninguém sabia disso. E aí um dia, né, a gente estava num culto de mulheres aqui. Foi a primeira vez que a Camila veio. E eu não conhecia ela nem nada. Ela veio até mim e ela começou a profetizar sobre a minha vida. E ela falou tudo que eu estava vivendo que ninguém sabia. E ela nem era daqui. E ali Deus mais uma vez confirmava a promessa que Ele tinha na minha vida. Só que, irmãos, às vezes a gente é incrédulo. A gente não crê. Uma pessoa disse assim para mim: quem conhece as promessas de Deus já sabia que era o Benjamim. E isso na verdade, na hora, me trouxe assim um misto de emoções, porque eu disse assim, Senhor, me perdoa.
Porque às vezes a gente não tem fé suficiente. E aí, irmão, sabe o que é que acontece? A gente tem medo. O medo, ele causa, ele é um território completamente de incredulidade. O versículo da conferência é Isaías 43, 13. Mas se você ler Isaías 43, você vai dizer que ele começa dizendo, não temas. Ele diz várias vezes, não temas. Não temas que eu sou contigo. Se passares pelo fogo, não te queimarás. Se passares pelas águas, não te afogarás. Não temas. E aí, irmãos, eu comecei a fazer vários exames, né? De gravidez e tudo mais. E eu fiz um exame que foi terrível, né? Ninguém sabia desse exame. O exame que eu precisei ficar sedada, que eu sangrei durante uma semana. E foi um momento muito difícil, né? E o Senhor falando que ia me dar um filho, que ia me dar um filho, que ia me dar um filho. E aí, somente quando eu confiei, quando eu criei, quando eu descansei, eu engravidei. Porque a gente não tem fé suficiente para crer nas promessas do Senhor. Porque o tempo dele é diferente do nosso tempo. Porque a gente quer que seja no nosso tempo. A gente tem pressa, mas o Senhor sabe o tempo de todas as coisas. E aí, quando eu engravidei, veio outro desafio. Vencer todos os medos. Irmãos, eu tive medo de o meu bebê não ser uma gravidez, de ser uma gravidez ectópica, que é uma gravidez que é na trompa e o bebê não sobrevive. Eu tive medo do meu bebê ter alguma síndrome, já fiz os exames, não tem nada. Eu tive medo de não passar dos 3 meses. Eu tive medo de a qualquer momento, se eu pegasse qualquer coisa, eu perder essa criança. Eu tive vários medos. Até que o Senhor me pegou, teve um domingo aqui, eu estava aqui, e aí eu saí aqui, uma pessoa foi atrás de mim e disse assim, ei, o Senhor mandou eu vir aqui e dizer para você que você não está ouvindo Ele. Ele disse para você, você sabe, mas você está fazendo de conta que você não escuta. E Ele está mandando eu lhe dizer para você não ter medo. E eu parei aqui, eu fiquei parada e eu disse, Senhor, me perdoa. Mas irmãos, quando a gente não crê no Senhor, verdadeiramente, tem um porquê. E isso precisa ser sanado. Porque se a gente não crê no Senhor, se a gente não tiver fé no Senhor, a gente não vai viver as promessas, a gente não vai viver os milagres, a gente não vai viver todas as coisas que o Senhor tem para derramar nesses dias de conferência, irmãos. A gente tem que ter fé, a gente tem que ter sede, a gente tem que querer. Irmãos, é dar os passos que Pedro deu sobre as águas. É você fechar os olhos e dizer, eu vou pisar, sabendo que Deus vai colocar o chão depois que eu botar o pé para andar. É a gente crer que Deus vai fazer. E aí eu tive um problema com a minha médica, a obstetra. E eu comecei a orar a Deus. E eu pedi a Deus, Senhor, manda uma pessoa para cuidar de mim, uma médica boa, assim, assim, assim. E aí Deus mandou. Só que aí Deus usou aquela mulher também. Porque quando eu cheguei lá no consultório, eu comecei a perguntar a ela um monte de coisa. Doutor, e o remédio que eu tomo? Pode o bebê ter isso? Doutor, isso aqui, doutor, isso aqui. E ela sorrindo de canto de boca, né? E eu dizia sempre assim, irmãos. Doutor, é porque eu tenho medo? Doutor, é porque eu tenho medo? Doutor, é porque eu tenho medo? E aí eu disse assim, doutora, eu quero comprar um sonar para eu ficar ouvindo o coração do bebê. E ela disse assim para mim, tá, tudo bem. Aí ela começou a medir a minha pressão e disse assim, se você acha que é saudável, que é normal, uma pessoa tá botando um aparelho para ouvir o coração do bebê dia e noite, 24 horas, eu acho que é normal, você acha? Aí eu disse não. Aí ela, então, naquele momento, irmãos, o Senhor falou comigo, a gente precisa resolver a nossa situação. E aí eu fui, tirei um tempo com Deus depois de tudo, fui para casa e tal. Aí eu comecei, Senhor, e aí o que é que está acontecendo? E sabe o que foi que Deus falou para mim, irmãos? Você não confia em mim.
você não confia na promessa que eu fiz a você. Você não confia no meu amor por você. Você tem que confiar em mim, porque eu tenho uma grande obra para fazer. E eu disse, por que eu não confio em ti? Eu confio em ti, eu confiei que tu ia levantar a minha mãe no caixão no meio da igreja. Eu confiei que tu ia levantar a minha mãe quando ela estava descendo lá na sepultura, lá no cemitério no horizonte. Aí o Senhor falou, exatamente por causa disso que você não confia em mim, porque você acha que o seu chão vai cair de novo. Mas você precisa confiar em mim, porque eu sei o que é melhor para você. E aí eu tive um sonho, irmãos, essa semana. Eu sonhei com a minha mãe viva, meu pai, meus irmãos, a minha casa, toda desgraçada. E quando eu acordei, Deus falou comigo. Essa seria a tua vida, se a tua mãe não tivesse convertido, se eu não tivesse levado ela, se eu não tivesse fazendo o que eu estou fazendo na vida de vocês. Então eu é que sei os planos que eu tenho a respeito de vós. Irmãos, assim como esse homem que disse assim, Senhor, se tu podes, Jesus diz, eu posso fazer qualquer coisa, irmãos, que você precisar. E Jesus, essa manhã, quer fazer pessoas aqui vencer a incredulidade. Porque talvez, assim como eu, você também estava cego. Porque eu estava cega. Eu dizia que confiava no Senhor, eu dizia que amava o Senhor, mas o Senhor estava dizendo, você não confia em mim o suficiente, você não confia em mim o suficiente, porque você ficou magoada comigo, porque realmente eu tirei o seu chão, mas eu estava lá para lhe sustentar, para lhe segurar e para dizer que o seu chão sou eu. Irmãos, e eu sempre dizia assim, meu Deus, por que a minha mãe morreu e tal? E Deus fala, sabe o que Deus começou a dizer para mim? Essa é a sua história, você é quem você é hoje porque eu levei ela. A sua família é quem é hoje porque eu levei ele, porque eu levei ela. E eu é que sei. E aí, irmãos, eu não contei nem um tempo, sei nem como é que eu estou aqui, mas eu quero dizer para vocês que Deus tem muitos planos para nós. E esse medo que eu não tinha só a respeito do Benjamin, do meu bebê. Irmãos, eu tinha medo. Todo mundo dizia que era um menino. Mas eu comecei a dizer assim, não, deve ser uma menina, deve ser uma menina, deve ser uma menina. Porque eu tinha medo do que as pessoas iam falar se fosse uma menina. Ia dizer, e a tua promessa? Tu passou a vida toda dizendo aí que Deus ia te dar um menino, o nome do menino era Benjamin. Irmãos, quando foi feito a revelação, eu postei até o vídeo, que a minha cunhada disse, eu sou o príncipe Benjamin, foi como se Deus falasse assim, eu sou o Deus que faz a promessa e que cumpre a promessa. Por que você duvida de mim? E aí, eu tenho várias promessas, o Senhor já me fez várias promessas, promessas ministeriais, promessas familiares. E sábado, no dia do culto aqui das mulheres, eu estava dizendo para Deus, Senhor, irmãos, o diabo ele é sujo. Ele lança setas nas nossas vidas. Ele quer nos destruir. E a gente tem que pedir muito ao Senhor, que o Senhor venha na nossa mente, renove a nossa mente. E nesse dia, eu estava falando para o Senhor, Senhor, eu acho que eu não tenho mais para onde crescer. Eu não sei, parece que eu parei. E a gente vem para o culto aqui. E Deus, né? Eu sabia que Deus tinha esse dom para mim. Mas o Senhor confirmou o dom, mostrou com mais clareza, né? O Senhor me deu o dom de visão. Eu tive visão aqui, vi mulheres sendo curadas e tudo. E foi um mover de Deus aqui. E Deus falava para mim, eu tenho mais, eu não disse que tinha? Porque Ele tem mais para você e para mim, ministerialmente, irmãos. Talvez você ache assim, não, só o que Jesus tem para mim é isso aqui. Não, Jesus tem mais. Jesus tem muito mais para você, irmão. Jesus quer te fazer romper. E aí, o último testemunho, né? Que o Senhor ministrou no meu coração para eu falar para vocês, é que eu precisei mudar o local da minha célula.
E a minha célula foi para a casa do meu pai. Voltou para a casa do meu pai, né? Digamos assim. A gente tinha uma célula lá, essa célula, né? Foi passada adiante, a gente abriu uma célula, eu e meu esposo, e a célula voltou para lá. E aí, quando eu estava lá arrumando as cadeiras e tudo, Deus falou para mim, Obed-Edom. Aí eu, Obed-Edom. E eu comecei a chorar. Porque Deus começou a falar para mim que a casa do meu pai ia ser abençoada, porque a gente estava abrindo aquela célula ali. E aí, irmãos, quando a gente estava lá, na hora da célula à noite já, foi tocado um louvor que a gente vai ser ministrado aqui através do Ministério de Louvor. E quando esse louvor estava tocando, Deus falava assim para mim, eu tenho outra promessa para te confirmar. Um dia eu te prometi que teu pai ia me aceitar como único e verdadeiro Salvador. Isso está prestes a acontecer. E eu comecei a chorar e eu disse, eu creio. Porque o Senhor já tinha ministrado no meu coração sobre confiar nele. E eu disse, eu creio. Irmãos, e é uma certeza no coração de você dizer assim, eu creio. E se a gente crê, irmãos, a gente vai romper. Se a gente crê, a gente vai transpor muralhas. Se a gente crê, a gente vai dar passos que a gente nunca pensou em dar. Se a gente crê, a gente vai pisar em lugares que a gente nunca pensou que ia pisar. Irmão, se a gente crê, Jesus pode curar, Jesus pode libertar, Jesus pode fazer o que Ele quiser. E é tão maravilhoso que quando aquele homem pede a Jesus para tirar aquele espírito do filho dele, e ele diz, me ajuda, Jesus, a vencer a minha incredulidade. Ele reconhece, irmãos, e a gente precisa reconhecer. Quem estava aqui no culto das mulheres? O último, levanta a mão aí para mim, por favor. Algumas mulheres. Irmãos, para vocês entenderem, os homens, né? Que o mover aconteceu igual aqui. Nos homens também, viu? A irmã ministrou. Deus me deu uma visão. Deus me deu uma visão de uma torrente de água descendo. E a irmã chamou, falou e tal. E aí eu vi várias mulheres ajoelhadas no chão. Eu tive a visão. Antes de acontecer, eu vi. E não veio ninguém. Aí Deus falando, eu vou fazer. E aí eu falei o que Deus estava me dando de visão. As mulheres, elas começaram a vir. Quando estava completo assim, as mulheres ajoelhadas no chão, que eu olhei, foi a mesma visão que o Senhor tinha me dado. E quando aquelas mulheres vieram, que elas ajoelharam, elas se derramaram. E sabe o que é que eu aprendo? Que a gente tem que sair do canto que a gente está. Eu não acredito, irmãos. Cada culto aqui é extraordinário e poderoso. Eu não acredito que tenha no mínimo 10 pessoas aí no meio, quando tem uns cultos aqui que não queira vir aqui na frente. Não vem porque fica adiando aquilo que Deus tem para fazer na vida dela. Aí vive a mesma vida e não sabe por que é que vive a mesma vida. Porque nada muda, porque não rompe, porque não cresce, porque não prospera, porque não progride. E aí Deus queria muito fazer na vida daquelas mulheres aqui. E eu disse, irmãs, eu estou vendo, cadê a primeira aqui que tem coragem? Aí começou a vir. E eu vendo aquelas mulheres, irmãos, eu via descendo assim, ó, água sobre elas. O Senhor renovando, o Senhor derramando. E depois de tudo isso, a gente ouviu muitos testemunhos de que era um novo tempo na vida delas. Então, irmãos, eu creio que é um novo tempo também para nós aqui, amém? E que o Senhor vai nos fazer vencer. E para finalizar aqui a mensagem, a Bíblia diz, né? Que quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito imundo e disse, espírito que impede esse menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele.
E aí, de novo, o espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. E o menino parecia morto. Então, veio uma luta ainda maior, porque aquele menino, ele parecia morto, irmãos. Então, a gente entende que aquele espírito convulsionou tanto aquele menino, que ele bateu tanto naquele menino, que aquele menino estava ali como morto. Aí, a multidão incrédula diz o quê? Morreu. Aí, Jesus, morreu não. Aí, Jesus vai lá e levanta o menino. Porque o que Deus faz, irmãos, ninguém pode desfazer. E aí, para você entender, lá em Isaías 43, que é o versículo tema da nossa conferência, diz assim: desde a eternidade, eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Não há quem possa desfazer o que eu fiz. Em outra tradução diz: agindo eu, quem impedirá? E se você ler o começo desse capítulo, como eu já falei, ele diz: não tema, pois eu resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar os rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Não tema, pois estou com você. Depois vai dizer assim, lá no versículo 10. Você é meu servo, foi escolhido para me conhecer, para crer em mim, para entender que somente eu sou Deus. Não há outro Deus, nunca houve e nunca haverá. Nunca haverá, irmãos, outro Deus. E eu creio na promessa que o Senhor me fez. E eu creio no nome de Jesus que essa criança nascerá com um propósito, amém? Porque quem disse que eu ia gerar foi o Senhor, não foi homem, foi o Senhor. Então eu creio, eu sempre oro e eu profetizo que essa criança vai ser uma diferença nessa geração dele. Em nome de Jesus. Porque agindo Deus, quem impedirá, irmãos? Amém? Eu quero pedir que vocês coloquem de pé, amém? Amém, irmãos? Feche seus olhos em nome de Jesus. E eu quero já declarar em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus venha sobre a sua vida. Amém? Que o Senhor possa operar em você. Feche seus olhos, amém? Sei que às vezes a gente tem uma dificuldade de fechar os olhos, mas o Senhor opera de uma maneira extraordinária, poderosa. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Amém? O Espírito Santo de Deus encontrou você. E Ele tem grandes coisas para derramar na sua vida, em nome de Jesus. Ele tem poder para derramar sobre a sua vida. Ele quer fazer você romper. Ele quer te curar. Ele quer te libertar. E se você sentir no seu coração, você vem aqui à frente que nós vamos orar por você em nome de Jesus. A conferência é do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é que vai agir, é que vai operar, é que vai fazer. Que você no nome de Jesus possa tirar do seu coração toda a incredulidade, toda a dúvida, porque Ele pode sim fazer, Ele pode sim operar. Eu não sei se você tem algo para pedir ao Senhor com relação à sua vida, ou com relação a alguém da sua família. O que é que você quer do Senhor? Jesus está nesse lugar, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Em nome de Jesus, adore ao Senhor, seja ministrado em nome de Jesus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu
uma água que jorra sem fim. De beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar, minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, Fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou. És fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. fonte da vida Que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.
aquilo que nós precisamos, Jesus. Senhor, que o Senhor seja suficiente na nossa vida, meu Deus. Eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos, Pai, cura, Senhor Deus. Pai, eu declaro cura sobre a vida deles. Eu declaro libertação, Espírito Santo de Deus. Eu declaro o teu poder sobre a vida deles, meu Deus, em nome de Jesus. Eu declaro o Senhor fazendo com que eles vençam, Pai, toda e qualquer incredulidade, meu Deus. Eu quero declarar o romper do Senhor sobre a vida deles, meu Deus. Eu quero declarar que tudo aquilo que aprisiona, tudo aquilo que paralisa, Senhor Deus, em nome de Jesus, seja interrompido aqui essa manhã. Eu quero declarar no nome de Jesus, meu Deus, uma mudança verdadeira, genuína, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Tem pessoas aqui, irmãos, tem pessoas aqui que vivem, essa é a palavra, caindo aqui, caindo acolá. Tem pessoas aqui, irmãos, que tem uma mesma situação há muito tempo e vive naquela mesma coisa. Vai pro Senhor, aí volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Mas o Senhor quer te libertar de maneira total. O Senhor quer te curar de maneira total, de maneira genuína. Se tiver alguém aqui, vem aqui à frente, irmãos. Se tiver alguém aqui, irmãos, porque o Senhor está chamando você. Pode não haver uma outra chance, irmãos. Pode não haver uma outra vez. E o Senhor quer mudar a vida de vocês, amém? O Senhor quer mudar a vida de vocês, irmãos. O Senhor quer mudar a história de vocês, irmãos. O Senhor quer fazer a obra na vida de vocês, irmãos. O Senhor quer operar na vida de vocês, irmãos. A conferência do Espírito Santo, irmãos, não é sobre mim, não é sobre quem está louvando, não é sobre quem vai ministrar. É sobre o Senhor, o único que pode fazer por nós. Então, no nome de Jesus, eu quero declarar cura sobre a vida de vocês. Eu quero declarar uma mudança. Eu quero declarar que assim como aquela mulher que não sabia que tinha um encontro marcado com Jesus, mas Jesus encontrou com ela naquele poço e mudou a história dela. E aquela mulher saiu contando aquilo que Jesus fez na vida dela. Eu quero declarar que o Espírito Santo de Deus te enche. Põe a mão no seu coração, irmão. Põe a mão no seu coração. Eu quero declarar que essa é a última vez. Eu quero declarar que essa é a última vez que você vem com essa mesma situação diante do Senhor. Eu quero declarar, irmão, se tiver mais gente, pode vir, porque Jesus está passeando nesse lugar e está fazendo a obra. Jesus está quebrando corrente nesse lugar. O que é que você está esperando, parado no seu canto, achando mais tarde eu vou, amanhã eu vou? Jesus quer fazer agora. O Espírito Santo de Deus quer fazer agora. Eu quero declarar no nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer. Deixa o Espírito Santo de Deus se mover. Eu quero declarar no nome de Jesus. Eu quero declarar: quem não é batizado no Espírito Santo de Deus, seja. Quem não tem fé para crer, eu quero declarar o Senhor aumentando a tua fé. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a incredulidade nesse lugar. Nós declaramos um ambiente de fé, um
Você precisa ser liberto. Você precisa ser curado. Porque o que Jesus tem para fazer, irmãos, o que Jesus tem para fazer, eu quero declarar no nome de Jesus, irmãos. Se tem alguém aqui com problemas de saúde, eu quero declarar cura. Em nome de Jesus, eu quero declarar cura mental, irmãos. O Senhor tem ministrado sobre meu coração esses dias sobre depressão e ansiedade. Eu quero declarar no nome de Jesus. Se tem alguém aqui nesse lugar que tem sido perturbado, atormentado com ansiedade, com depressão, eu quero dar ordem que vai embora no nome de Jesus. Porque Jesus, Ele é o mesmo para mudar toda a tua situação química. Jesus te criou, te teceu, te formou. E Ele é Deus, Ele dá ordem às células, Ele dá ordem ao teu corpo, Ele dá ordem à tua mente. Toda a estrutura fora do lugar volta para o lugar. Eu declaro no nome de Jesus, irmãos, tem cura na casa. Tem cura na casa no nome de Jesus. Eu declaro o poder do Espírito Santo sobre a vida de vocês. Eu declaro em nome de Jesus, irmãos. Pai, em nome de Jesus eu te oro, Senhor. Eu te oro pela vida dos meus irmãos que estão aqui, porque eu creio que nunca mais eles serão os mesmos. Eu declaro que no nome de Jesus toda dúvida, ela seja bloqueada agora no nome de Jesus. Eu quero repreender toda a seta do maligno em nome de Jesus contra a tua vida. Tudo aquilo que vem na tua mente para tu desistir, para tu parar, para tu voltar para o lugar que o Senhor te tirou. Hoje o Senhor diz: você não vai voltar, porque você é meu. E eu te resgatei, eu te salvei, eu que faço a obra em você. Eu declaro no nome de Jesus, toda a seta do maligno foi bloqueada. No nome de Jesus. E eu declaro que não vai haver dúvida daquilo que você recebeu essa manhã, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus.